Olá, eu sou a Miriam e hoje eu vim compartilhar com vocês a primeira parte da série A Mulher na Sociedade. Já parou para pensar o quanto nós somos diferentes das mulheres de 60 anos atrás? As nossas roupas, os costumes, os direitos, é tudo tão distante dos dias atuais que até parece uma outra dimensão, um outro planeta. De fato, nós temos muitos conteúdos para compartilhar aqui e também evoluir. Nesse primeiro capítulo eu vou fazer um breve resumo sobre a visão da mulher na história. Você nem vai acreditar no que eu vou te contar. Sejam todos muito bem-vindos! Evidências antropológicas mostram que a maioria da sociedade pré-histórica de caçadores e coletores eram relativamente igualitárias entre homens e mulheres. Porém, minha majestosa ouvinte, algo aconteceu nesse longínquo planeta chamado Terra e um conceito conhecido como paternalismo começou a criar raízes cerca de 6.000 anos atrás, dando início à propagação do que conhecemos hoje como patriarcado. E você não vai acreditar nos resultados desse conceito. Nesse mesmo planeta chamado Terra, em escavações de humanos curiosos, conhecidos como os arqueólogos, lá na Mesopotâmia, encontrou-se os primeiros registros de algo que foi evidenciado como um registro de codificação de lei, uma pedra chamada Código Hammurabi. E você nem vai acreditar no que estava escrito nessa pedra. Este estatuto anulava os direitos das mulheres que viviam na época em várias áreas. Elas também podiam ser repudiadas por seus maridos, por esterilidade, infidelidade e outros tipos de conduta. As punições eram definidas pelos homens, é claro. E pulando para a Grécia clássica, que teve uma grande influência na cultura romana, nós vemos o diálogo de Menon, que é um dos diálogos de Platão, que ocupou-se com a virtude. E você nem vai acreditar no que esse diálogo dizia. Primeiro de tudo, se você pegar a virtude de um homem, é facilmente afirmada que a virtude de um homem é isto: que ele seja competente para gerir os assuntos da cidade e para gerenciá-los de modo a trazer benefícios aos seus amigos e prejudicar os seus inimigos. E tomar cuidado para evitar o sofrimento e prejudicar a si próprio, é claro. Agora, a virtude da mulher, não há nenhuma dificuldade em descrevê-la como o dever de ordenar bem a casa, cuidar da propriedade dentro de casa e obedecer ao seu marido. As obras de Aristóteles retratam as mulheres deste planeta como moralmente, intelectualmente e fisicamente inferiores aos homens. Viam as mulheres como a propriedade dos homens, afirmava que o papel das mulheres na sociedade era reproduzir e servir aos homens em casa, e via a dominação masculina das mulheres como natural e virtuosa. Elas não podiam participar dos debates políticos e públicos da sociedade, não tinham acesso à educação na infância e concentravam os seus trabalhos no ambiente doméstico. Além disso, dependendo das suas condições econômicas e sociais, elas eram submetidas à escravidão e à prostituição. Com essa breve introdução de pensamentos sobre o feminino na história, a gente vê que a construção do feminino está muito atrelada ao olhar do masculino, ou seja, o homem como criador de condutas femininas. Então, eu vou te mostrar duas Vênus, as suas criações com 27.000 anos distantes. A mulher, na época paleolítica, representada na história pela Vênus de Willendorf, é retratada com um ventre e mamas fartas, órgãos genitais expostos e braços curtos. A estátua mede 1,1 centímetro de altura e representa para a época a visão sobre o feminino, focado na fertilidade. Pouco se sabe sobre a origem da Vênus de Willendorf, sobre o seu método de criação e o significado cultural. A intenção não é um retrato realista, mas uma construção da figura feminina na época. Em relação às Vênus, a visão sobre o feminino mudou radicalmente. As curvas simbólicas aparentando fecundidade foram trocadas por uma imagem da mulher branca e despida, uma mulher que agora tem braços para tapar-se e um rosto inocente que desperta malícias.
O olhar sobre o feminino muitas vezes é visto e retratado nas artes e na propaganda pelo homem. Eles usam uma imagem humana biologicamente fêmea para perversão, criando assim uma percepção fantasiosa e preconceituosa sobre a essência feminina. Como, por exemplo, na atualidade, os comerciais de cerveja do Brasil, que utilizam estratégias sexistas focadas no público masculino. E se você tem dúvidas do que são os arquétipos, eu vou te explicar a definição. A psique inocente é formada por duas partes, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Enquanto o primeiro é formado por experiências pessoais adquiridas e reprimidas no decorrer da vida, o coletivo seria formado por um conteúdo universal, que pode ser encontrado em toda a parte, os chamados arquétipos. Na Idade Média, a mulher era retratada quando estava de alguma maneira ligada à figura masculina, como por exemplo as imagens e estátuas da Virgem Maria, e a representação da mulher aparecia tanto nas pinturas como nas esculturas, assim nominadamente de virgens. As mulheres, porém, tinham grande influência na esfera eclesiástica e destaque fora das abadias, segundo a historiadora Regine Pernoud. Nos atos notários é muito frequente ver uma mulher casada agir por si só, abrindo, por exemplo, uma loja ou um negócio, e isso sem ser obrigada a apresentar uma autorização do marido. Finalmente, os registros das derradeiras, nós diríamos os registros recebedores, quando nos foram conservados, como é o caso de Paris, no final do século VIII, mostrando uma multidão de mulheres que exerciam profissões, como professora, médica, boticária, educadora, tintureira, copista, miniaturista, encadernadora. Com a Idade Moderna, cada vez mais, as pinturas e as esculturas procuraram estar de acordo com as proporções humanas. Persiste a influência religiosa, porém a beleza ideal feminina sofre transformações. No retrato da Madame Pompadour, pintura do francês François Boucher, 1758, e a figura da Odalisca, pintura de François Boucher, em 1749. Nessas pinturas, feitas pelo artista francês, a primeira imagem é um retrato da famosa aristocrata Madame Pompadour, na segunda, uma anônima Odalisca. A partir do século XX até os dias atuais, as mulheres lutam para destruir os arquétipos fortemente construídos por um sistema machista. Antigamente, os estereótipos da representação feminina pareciam naturais. Pesquisas mostram a insatisfação das brasileiras em relação à sua representação em anúncios publicitários. Segundo as pesquisas recentes, em abril de 2015, pelo Núcleo de Inteligência da ThinkEva. E não é para pouco que nós estamos insatisfeitas. Na atualidade, nós somos bombardeadas com informações de como ser mulher, ainda em uma visão masculina. Como nós podemos ver nessa publicação de 2007 na D&G, onde deixa nós, mulheres, nos perguntando o que representa o feminino nessa imagem publicitária. A essência faz o humano diferente de todas as outras espécies, pois há uma busca pelo significado da vida, se preocupando com as questões como de onde vem e para onde eu vou. É próprio do modo de ser consciente do humano. No cotidiano, ao conviver com o meio, acaba-se por adotar conceitos e ideias do senso comum, como afirmou Jung em 2006. Nós nascemos originais e morremos cópias. Claro que nos últimos 100 anos nós conquistamos muitos direitos, mas será que conseguiremos deixar a visão do feminino protagonizada por todas as mulheres? Com a nossa visão singular de indivíduos, com todas as nossas crenças, dores, sabores e amores? Força, mulherada! Nós precisamos demonstrar nossa força e contar o enredo da nossa própria história. Essa luta precisa ser contada por nós. E aí, ficou curiosa e quer detalhar algo na nossa linha do tempo? Então, comenta aqui uma sugestão de vídeo, eu te agradeço e fica ligada que nós teremos as próximas partes aí da série. Tchau, tchau!